Olá, minha gente! Começando neste sábado o nosso Band Empresarial e tendo o prazer de estar aqui com um amigo, né? O Band Empresarial faz dessas comigo e cada vez mais eu tenho esse prazer. Conversar com Marcelo Nogueira Reis, advogado tributarista, professor e amigo de muito tempo. Me conta aí, doutor Marcelo, bom dia, bom estar com você aqui no nosso Band Empresarial. Bom dia, irmão. Prazer é meu. Estou aqui no Band Empresarial mais uma vez. Mais uma vez, é vezes verdade. Já, exatamente, mas é importante e a gente vai acabar vendo que a gente vai discutir quase mesmo os assuntos de 2 anos atrás e pouca coisa mudou. Mas, mais uma vez, muito prazer de estar aqui, muito obrigado pela oportunidade. De fato, somos amigos há muito tempo. Nos encontramos quase diariamente, pelas ruas da cidade. Tá no novo modelo, hein, Marcelo? Novo modelo, atleta, viu? Mais ou menos. A gente tem que ter tempo para tudo, né? Mas, Marcelo, me conta aí, você estava falando, até você abriu até bem, me ajudando nisso, porque você fala aí que a gente teve algum tempo atrás, onde a gente conversava, inclusive, sobre o antigo IPTU, aquele antigo aumento da época lá, a entrada do prefeito ACM, né, 2013 aproximadamente, que lá teve todo aquele imbróglio. E aí, de novo, a gente está falando nisso. Mas seria um reflexo ainda de tudo aquilo que a gente viveu? Exatamente. Você falou a palavra exata. Reflexo de tudo aquilo que a gente viveu. Porque se você for ver hoje nesse movimento que a gente vê nos jornais, as pessoas, algumas pessoas revoltadas, mas só que estão utilizando um mote da majoração do IPTU. E, de fato, o atual prefeito fez um aumento do IPTU de 10,74, que foi a variação do IPCA, mas do ponto de vista jurídico, esse aumento ele pode fazer desta forma, como ele fez. A gente pode questionar a oportunidade, né, da majoração. O desconforto do momento. Total. Né? Então, não é momento de aumentar tributo, mas, juridicamente, ele pode fazer isso dentro desse limite que é da inflação, e no caso da prefeitura foi o IPCA. 10,74, se não me engano? Exatamente. Mas aí tem uma outra coisa que agregou e que aumentou, portanto, a grita da população, que é o aumento também da taxa de coleta de resíduos sólidos, da TRSD, que todo mundo chama de taxa de lixo, que vem acoplado no mesmo boleto de IPTU. Só que o IPTU teve um aumento de 10,47, que é imenso para os momentos atuais. E a taxa de lixo veio uma majoração de 50%. A taxa de lixo, vamos falar assim para ficar facilitar a compreensão, ela teve essa majoração aprovada por uma lei. Aprovada por uma lei na Câmara Municipal. Então fica difícil também juridicamente você contestar. Afinal de contas, foi através de uma lei legitimamente proposta pela Prefeitura e acolhida pela Câmara de Vereadores. Mas, Marcelo, aí eu estou puxando um pouco na memória, porque na época eu vi quando passou, porque havia um interesse nosso de alguma coisa voltada para o turismo, para o entretenimento. E foi junto essa taxa de lixo, digamos assim. Muitos estão acusando de jabuti, né? Botou, ninguém sabe como é que chegou ali, mas chegou. Mas, na verdade, a crítica não é tão justa. De fato, você tem razão. Se você pegar o projeto de lei, e até a lei que foi aprovada, ela tem lá na emendazinha, na apresentação, que é o Procultura, criação do Procultura. Mas depois tem outras alterações no Código Tributário do município, na lei e tal, no Código Tributário do município. Então, apesar da palavra Procultura estar em caixa alta, e deveria ser como efetivamente foi o mote do projeto de lei, ali tinham várias alterações tributárias. E não eram alterações ruins, não, para o contribuinte. É bom que se registre. Não estou fazendo defesa aqui de prefeitura nenhuma, não. Não, ao contrário, a gente vai até conversar isso, porque é uma clareza de interlocução que existe. De fato, qualquer vereador desavisado ia discutir Procultura. E, de fato, ali tinha aspectos tributários do Procultura, aspectos tributários das agências de viagem. Foram muito beneficiadas com relação a isso. Tributários dos blocos de carnaval, das produtoras de evento de carnaval. Ali tinha realmente coisas favoráveis
Mas também tinham outras coisas de ajustes. Teve uma parte mesmo que houve uma alteração de multas tributárias que foi benéfico, uma redução inclusive das multas. Teve um ajuste também benéfico dos parcelamentos tributários da prefeitura, onde eles acabaram com os juros de 1% ao mês quando a parcela não era paga, um juro realmente absurdo. Não existe nem banco que cobre um negócio desse. Fora a correção mais 1%. Mas então, o IPTU ainda existe isso, né, professor? Olhe bem. Então, vamos lá, para não perder o fio. Foram ajustes importantes, só que no finalzinho, exatamente o último dispositivo do projeto de lei era a correção dessa tabela, é uma tabela da taxa de resíduos sólidos. E essa tabela foi corrigida em 50%. É um aumento absurdo. Se você pensar assim, um aumento de tributo na ordem de 50%, poxa, assusta. Então, isso daí trouxe uma repercussão muito negativa. Esses dois aumentos. Do ponto de vista econômico, inoportuno, indesejado. Ninguém quer aumentar tributo. Essa palavra é muito difícil de assimilar para a gente, para qualquer brasileiro. Nós já estamos saturados de tantas espécies tributárias, carga tributária uma das maiores do mundo. E vem aqui e acontece isso. Aí começou uma grita geral. Mas aí vamos pegar o primeiro ponto que você falou. Será que essa grita é um reflexo daquilo que se aprovou lá atrás, em 2014? Esse é o ponto. Porque o que é que se percebe? Existe até, como a gente falou aí, não sei nem se é IPTU justo ou não justo, mas o que há uma gritaria, e eu tenho um exemplo próximo, onde tem um prédio meu, onde moro, com um determinado valor de IPTU, claramente, que é uma coisa que eu quero que você discorra também, com a trava, né? O que é essa trava, de alguma forma, porque de alguma forma ainda tem lá um valor extra lá, né? Dentro da própria conta que está lá sendo mostrado, mas o que eu diria é o seguinte, um prédio do lado com um valor, um apartamento similar, mas com um valor muito maior. E aí a gritaria está em cima disso, né? Ou seja, se a gente for colocar que a gente está dentro do mesmo quadrado, que a gente está, digamos assim, com o mesmo tamanho de apartamento e valores tão distintos. Olha que eu estou até beneficiado, mas, de alguma forma, aderindo à injustiça, entre aspas, do que está ali colocado. E é injustiça, entre aspas, não, é justiça mesmo. É óbvio. Você acompanhou a luta da ADEME logo depois que aconteceu. Então vamos voltar, vamos à história, vamos contextualizar, né? Porque senão a gente vai ficar meio perdido. Na época da eleição do prefeito, então prefeito ACM Neto, 2013, ele então colocou um projeto de lei de vamos rearrumar aí os IPTUs de Salvador. Entendeu a prefeitura que existia uma desvalorização, os imóveis estavam subavaliados. Planta genérica antiga. Quiseram fazer uma correção nisso. E, obviamente, com essa correção, muitos imóveis ultrapassaram os valores razoáveis, por mais que tivessem valores venais justos. Não vou discutir o valor venal. Cada um é o seu, não posso dizer que foi injusto ou injusto. Cada caso é um caso. Estamos falando de residencial, né, Marcelo? Qualquer um. Qualquer um. Residencial, terreno, não residencial, no caso comercial. Todos os imóveis de Salvador tiveram uma reavaliação. Portanto, todos os IPTUs aumentaram. Só que, por conta desse aumento brusco, que foi muito brusco, a sociedade gritou. Todos gritaram. População, de uma forma geral residencial, empresários. E o prefeito sentiu que a carga foi muito pesada. A tinta estava muito escura. Então ele criou depois uma outra lei, criando as tais travas. E o que são as travas? Como o aumento de 2013 para 2014 foi muito alto, ele chegou e colocou limitações de aumento. Disse assim, ok, o aumento não vai ser todo esse não. Por exemplo, para imóveis residenciais, esse aumento só poderá ser de até 35% do valor do IPTU de 2013. Tá. Ou seja, o valor. Um ano em relação vamos chamar IPTU desvalorizado, IPTU depois da lei, supervalorizado. Cresceu muito, mas o limite de aumento era 35% desse IPTU antigo. Então, isso é a trava. Terrenos também a mesma coisa, a depender do tamanho. Imóveis não residenciais que estão no comércio também a depender do tamanho. As travas variavam. Então, o que aconteceu? Em 2014, por exemplo,
Eu peguei o meu IPTU, tinha lá um quadradinho no meu boleto chamado IPTU lançado. Que é o que o IPTU lançado? É o IPTU verdadeiro, se a lei fosse aplicada completamente, sem as travas. É um IPTU que assusta. Quem estiver vendo aí, pode pegar o seu boleto, quem tiver, obviamente, imóvel, de 2013 para trás. Vai ter lá um quadrinho lá embaixo, chamado IPTU lançado. Presta atenção, a gente vai voltar a esse assunto, IPTU lançado. E tinha o IPTU devido, que era o lançado, mas tinha o abatimento da trava. O IPTU, portanto, muito menor. Então, o povo acalmou. Muita gente não discutiu, só quem foi discutir IPTU, e não foram poucos, foram muito mais, só quem foi, é quem se sentiu injustiçado com relação ao valor venal. Muita gente olhou, epa, meu apartamento não vale isso, epa, meu terreno não vale isso, meu galpão não vale isso. Então essas pessoas isoladamente foram discutir a reavaliação do valor venal, apresentaram laudos, apresentaram sites de imobiliário. Então ficou essa discussão pontual. Mas aconteceu o quê? Imóveis novos foram surgindo em 2015, 2016. E o imóvel novo, como ele não tinha IPTU em 2013, porque ele não existia, ele não tem trava. Ele já nasceu com IPTU cheio. Então, tal quadrinho. Esse seu exemplo é exatamente isso. Ou seja, você mora em um prédio que foi construído 2013 para trás, veio um outro prédio ao seu lado, no mesmo padrão construtivo, no mesmo VUP, na mesma rua, com o mesmo, provavelmente, tamanho da unidade, e ele pode ser o dobro seu. Como é que essa pessoa vai se sentir? Nas mesmas condições. Um tem trava, o outro não tem trava. Como discutir isso? Tem discutido, ou seja, tem aberto essa porta de discussão, porque o que eu percebo também, viu, Marcelo, e a gente conversava um pouco até antes, de que esse movimento acontece muito no dia fevereiro, né? Que a gente passou há pouco, que é quando paga o IPTU. Passado isso, acalma as férias, ou já pagou mesmo e assimila, ou não paga, o que eu acho uma maluquice, aí lá vai, enfim. Essa é a importância do seu programa, para a gente discutir isso. E esse tema não pode ser esquecido. Como você disse, é o tema de fevereiro. Janeiro e fevereiro. IPTU, televisão, rádio, todo mundo discutindo. Não pode ser. Tem que ser pauta. Perfeito. A ADEME defendeu essa pauta, o Fórum Empresarial defendeu essa pauta da quebra da isonomia. A Associação Comercial, tivemos vários embates na época. Querido amigo Mário Danta. Exatamente. Então tivemos vários embates na época com o então secretário de Fazenda, já mostrando ele essa distorção. Amigo, isso é uma bomba. E é uma bomba na exata acepção da palavra. Porque essa bomba tem que ser desarmada. Essa trava não pode ser eterna. Só que, no momento em que essa trava sair, os imóveis antigos vão pular o IPTU para frente, para cima. E como é que vai ser isso? Então, esse é um tema de muito estudo por parte da Secretaria da Fazenda. Eles precisam, vamos chamar assim, solucionar o problema dos imóveis novos, 2014 para frente. Eles precisam, porque esse movimento legítimo que está se fazendo, se for por este motivo, eu apoio. Porque, no mínimo, é anti-isonômico. Vamos discutir inconstitucionalidade, legal, isso é uma outra coisa. Mas eu acredito que isso daí não é justo. Os mesmos lugares, tratamentos anti-isonômicos para pessoas que estão nas mesmas condições. Um tem trava, outro não tem. Mas a bomba, a dinamite, ela é tão grande que, se você for destravar para ajudar, o imóvel novo, eles dizem isso, eu acho que muito bem colocado, eles não querem que o outro aumente, no caso seu. Ele não quer que o seu aumente, ele quer que o dele abaixe. E é essa mesmo o pedido legítimo, abaixar para ficar igual a esse. Só que, se a prefeitura destrava a bomba e explode a trava, como é que vai ser? Esse daqui, o antigo, vai subir. Então, eu diria, Marcelo, que são duas brigas distintas, que tem que separar aí o joio do trigo para que não haja essa confusão. Mas você vai responder isso já, que a gente vai para um rápido break aqui no nosso Band Empresarial, conversando com Marcelo Nogueira Reis. Não perca não, viu? Tem um segundo bloco todo onde a gente está conversando com ele, advogado, tributarista, professor,
e que está trazendo esse ponto muito importante. IPTU. Azevedo Filho, fique com a gente. Voltamos, gente, aqui com o nosso Band Empresarial, neste sábado, conversando com advogado tributarista, professor, nosso querido amigo Marcelo Nogueira Reis, falando tudo sobre tributação. Estamos falando aqui de taxa de lixo, mas estamos no ponto do IPTU, da questão das travas imóveis que antes de 2013 e posterior a 2013. E aí, Marcelo, de alguma forma, a pergunta é, a prefeitura está sensível, está querendo encontrar uma fórmula, está vendo esse diálogo ou esse diálogo cessa sempre que passa o dia de vencimento do IPTU do ano? Não sei exatamente, né? Acho que está sensível, o movimento que existe sempre existiu, só que agora tomou um corpo maior porque agregou a questão dos imóveis e antisonômicos por conta da trava e a majoração. Então, o fato novo, majoração de 10,74, fato novo, taxa de lixo majorada em 50%, isso agregado à justa reclamação daqueles imóveis novos que têm IPTU maior do que os imóveis antigos, isso juntou e criou essa bolha. Uma bolha que faz barulho, que tem razão, boa parte das reivindicações, só que aí começa a misturar o argumento. Então, acho que a prefeitura tem que parar, sim, com seus técnicos e encontrar uma saída solomônica, tem que haver, que não desagrade nem a um nem a outro. Abaixa um pouquinho aqui, acredito que a arrecadação, inclusive na época do ACM Neto, ele falou, olha, nós conseguimos chegar no patamar que queríamos de incremento da receita de uma forma, vamos chamar assim, justa, dizendo ele, e pronto, agora podemos amenizar. Foi aí que ele criou a trava. Mas aí vem, ao mesmo tempo, há uma defesa clara da própria prefeitura, dizer o seguinte, olha quanta coisa eu estou fazendo. E o meu modo de arrecadação, um deles, sem dúvida nenhuma, maior, que Salvador já peca muito em relação a isso, é a questão do IPTU. E aí fica aquela eterna confusão. Mas o que eu sempre entendo é o seguinte, apesar de, e eu sei disso pela sua capacidade agregadora e digamos assim, o embate talvez não seja o melhor caminho, né, Marcelo? Ou seja, entrar, adjudicar um processo desse, então talvez a mesa continue sendo o melhor caminho empresarial, aqui num palco extremamente empresarial, para se discutir, resolver, tem shopping aí no meio, tem tanta coisa que está vivendo, né, de alguma forma, um momento extra tudo que a gente imaginou. Eu acredito nisso, acredito no diálogo mesmo, inclusive a trava, repito, foi fruto do diálogo. A trava da época. Alguns ajustes do IPTU da época, com alíquotas abaixando, ajustando, também foram encontros que tivemos, empresariais, com a população, com o prefeito, com o secretário de Fazenda. Muita coisa melhorou de lá para cá. Nós falamos do Procultura, foi o quê? Exatamente. Foi a grita, o resultado da grita do pessoal de bloco, das produtoras de evento, que eram tributados de uma forma cumulativa, pagava ISS sobre a fatura dele, só que o subcontratado dele também já tinha pago ISS, o outro também tinha pago ISS, ou seja, ISS. Agora veio a prefeitura, depois de um grande diálogo, ela disse, não, ok, o ISS é só da parte da produção. O que ele pagou de outros prestadores de serviço exclui da base de cálculo do ISS. Interessante. O diálogo é isso. Tem saída, tem que ter saída. Inteligência tem que ter. É óbvio. Então, por exemplo, em 2015, depois de uma grande grita de muitos contribuintes desse imposto, dessa taxa de coleta de resíduos sólidos, grandes produtores de lixo, a prefeitura resolveu, naquela época, dizer, não, ok, os grandes produtores de lixo, aquele que tem muito lixo pesado, esses não precisam pagar taxa de lixo e eles vão contratar seus próprios serviços de coleta. Perfeito. E foi uma solução maravilhosa. Na época, todo mundo fez seus contratos e o grande gerador ele tem que produzir lá, 300 quilos de lixo. Então, esses grandes geradores foram lá, contratavam suas coletas particulares e não pagavam a taxa de lixo. Só que a queda da arrecadação foi muito grande. Esse pessoal deixou de pagar a taxa de lixo. Então, a prefeitura, em 2017, trouxe de volta a obrigação de pagar a taxa de lixo.
E o pessoal, muitos deles, como os shoppings, continuam com suas coletas contratadas e, adicionalmente, os lojistas ainda têm que pagar a taxa de lixo no carnê de IPTU. E aí é onde eu acho uma distorção, eu acho uma acumulação de obrigações. Poxa, se a pessoa já está pagando porque, no caso dele, um hospital é uma coleta completamente seletiva, não é qualquer caminhão que vai recolher um lixo hospitalar. Então, esses casos têm que ser tratados de forma separadas. Não pode misturar tudo no mesmo balaio. E aí a gente vai falar de misturar tudo no mesmo balaio. Você citou aí, a gente estava conversando sobre a questão do 1% que entrou de alguma forma, que reviu na questão dos blocos de evento de agência para não ser pago sobre a multa. Mas, concluindo o assunto IPTU, o IPTU continua e, às vezes, gerando um valor a ser pago para quem resolveu não pagar, né, gigantesco. Aí a gente entra nesse processo. Qual o seu entendimento como tributarista nisso, Marcelo? Ou seja, paga, adjudica, senta antes para conversar, enfim, porque não é fácil, porque a pancada é gigante, não é só juros, é multa, é correção, é um mundo que ultrapassa, inclusive, o bem ou até mesmo o valor principal, né? Pois essa é uma discussão interessante porque eu vivo disso. Obviamente, eu sou advogado, sou tributarista, então vivo de demandas tributárias. Mas, pela minha própria formação, uma formação um pouco mais calma, não sou fomentador de discussões, mas eu gosto de uma boa briga. Briga boa. Mas a briga boa é aquela que você tem bons materiais, boas armas para você brigar, discutir com chance de vitória. Então, questão de IPTU, eu repito, nós continuamos discutindo muito IPTU, mas não, vou discutir a majoração de 10,74. Eu acho que não adianta, vai ser um desgaste. Você acabará não pagando o IPTU, aquilo vai gerar uma bola de neve, porque vão vir os juros, vai vir multa, depois aquilo vai ser inscrito no cadastro de inadimplente, depois aquilo vai ser executado judicialmente, vai ter penhora do bem, do próprio bem que gerou o IPTU, pode ser o que for, vai gerar a penhora, vai para o Serasa, vai para o título de protesto. Olha só o inferno por conta de um IPTU. Tudo que eu estou falando é possível? Não. Acontecerá. Esse é um negócio que realmente Agora, acontece. É para brigar? Vai brigar com arma boa. Quer brigar pelo IPTU? Pega o IPTU, deposite judicialmente. Bote lá o IPTU. Como se fosse uma poupança. Está aqui o IPTU, viu, prefeitura? Está aqui. Não é meu nem seu, é do juízo. Quem ganhar, leva. Pronto. Aí uma briga sadia. Mas ir para a briga de peito aberto, não vou pagar, simplesmente não vou pagar, isso não é uma briga. É uma exposição que vai, no futuro, criar um grande problema, muito mais caro para o contribuinte, que vai acabar precisando, aí sim, de um advogado. E vai gastar dois dinheiros. Se ganhar, já gastou com o advogado. E se perder, ainda vai gastar com a procuradoria do município, pagando honorário de sucumbência. Então, a briga é bom, briga boa. Então, é sentar, meu imóvel está super valorizado pela prefeitura, valor venal estúpido. Opa, briga boa. É só pegar um laudo de avaliação de uma empresa especializada, ou de sites de aluguel, de bem, de venda, compra e venda. Opa, tá vendo? A prefeitura com certeza será sensível. Pode não chegar no valor que ele quer, mas também no nome da prefeitura tem um meio termo aí, o laudo da prefeitura com valor, o nosso laudo com outro. Ou seja, tem brigas que são interessantes e eu recomendo, mas tem outras que eu acho que não é perda de tempo, aquela coisa, eu vou brigar. Não, vamos fazer uma briga boa. Eu gosto de briga, mas briga boa. Marcelo, me fala mais um pouquinho, vamos voltar a tributo, né? Perfeito. É o seu palco aí e que a gente tem de alguma forma vivenciado aí a população extremamente sofrida com tudo isso. E aí a gente vem a um ponto que foi muito colocado, que era a famosa taxa de funcionamento. E aí, por vezes, era impedido de funcionar com taxa de funcionamento a pagar. Isso é uma incongruência. Como tem sido procedido? Pois você veja como ficou a discussão. A discussão era essa. Estou na pandemia. Não deixam funcionar, ou a prefeitura, ou o Estado, não importa, mas a verdade é que eu estou com o estabelecimento fechado. Aí me vem cobrar uma taxa de fiscalização e funcionamento. Não dá, são expressões completamente antagônicas, contraditórias, não convivem entre si, de fato. Mas aí se pegou esse ponto, e aí disseram, ok, mas
Todo mundo não pagou? Todo mundo não está funcionando? Não, é um ou outro. Então, esse um ou outro que não estava funcionando, não funcionou quanto tempo? Aí sim, cabe uma discussão. Epa, eu estava fechado, como é que eu estava funcionando? Então, me deu um abatimento. Isso é que deveria ter sido regulamentado na época pela lei ou por um regulamento, um decreto, alguma coisa assim, uma sensibilidade de dar um pouco, de reconhecer que, de fato, quem não está funcionando não tem que pagar a taxa, porque a taxa é uma contraprestação. Se eu estou te pagando a prefeitura, é porque você vai me fiscalizar, porque eu estou funcionando. Porque tem que ver se eu estou funcionando bem, se eu estou no lugar correto, se eu estou com o letreiro correto, não estou agredindo a vizinhança, meu estabelecimento pode estar ali. É uma contraprestação. O nome da taxa, a característica da taxa é essa. Eu pago e tenho uma contraprestação imediata, como a taxa de coleta de lixo. Eu pago por causa de lixo porque, potencialmente, eu vou gerar lixo. Potencialmente. Mas pode ser que você não tenha, seu apartamento esteja fechado. E aí você vai dizer, poxa, meu apartamento está fechado, qual é o lixo que eu estou fazendo? Mas em potencial, a coleta está acontecendo ali embaixo. Se você está ou não está, imagine se todo mundo... Vou entrar nesse detalhe, 3 milhões de pessoas... Pois é, então o imposto é para custear o serviço público. Aí, exatamente como você falou, a prefeitura gasta muito. Ok, a guarda civil, asfalto, coleta disso, poda de árvore. Realmente são custos, tudo isso é custado por impostos. Agora a taxa, não. A taxa deveria ser uma contraprestação mesmo. Por isso que existe essa discussão, voltando a ela, mas sem ficar nela, dos shoppings, terreno baldio. Qual é o lixo que um terreno produz? Nada, nem potencial, porque ali é um terreno. Exatamente. Ele não produz absolutamente lixo, mas ele vai pagar como um imóvel não residencial, pela metragem. Porque hoje, se você botar assim, a taxa de lixo pela lei, a taxa de lixo mais cara que tiver em Salvador, de um imóvel residencial, acho que é 1.350. A mais cara, do prédio mais retadão. Agora, comercialmente não. Por quê? Para residencial tem um limitador, 1.350. Agora, comercial não tem limitador, é por metro quadrado. Nossa, então aí a pancada é completamente diferente. É completamente diferente. Doutor Marcelo Nogueira Reis. Você precisa vir mais, viu? Eu vou botar aqui no programa o seguinte, que a cada X tempo você tem que vir aqui. Tem que vir mesmo. É alguma coisa que dói muito. Claro. E a gente está falando... A pessoa física, ela é um empresário. Então, na verdade, todos nós, contribuintes, de alguma forma, pagador de impostos, de taxas, etc., precisamos estar inteirados e vivenciando o dia a dia com isso. E não falamos de reforma tributária. A gente tem que fazer um programa aqui para a gente falar de reforma tributária. Absurdos gerais da União, do Estado. Olha bem, a gente passou esse tempo todo só tem IPTU e taxa. Você imagina o que tem para a gente conversar. Vamos criar. Vamos criar. Vou provocar aqui para a gente criar um quadrozinho para a gente estar sempre falando sobre isso. É muito importante. Marcelo, obrigado por a você aqui mais uma vez no nosso Band Empresarial. Muito obrigado. Às ordens. É isso aí, minha gente. Veja, importância disso, hein? Não se vamos prender só a IPTU. Tem muita coisa que a gente tem que conversar. Exatamente. Eu vou propor que a gente possa estar sempre aqui conversando um pouquinho sobre esse assunto tão latente da nossa vida, do nosso dia a dia. É isso aí, o Band Empresarial está acabando, mas sábado que vem tem mais, 10 horas da manhã, aqui na telinha da Band. E se você não assistiu o programa de hoje, vá lá no YouTube, Band Empresarial, e assista essa entrevista fantástica com Marcelo Nogueira Reis, advogado tributarista e professor. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.